Começa agora. Óbvio Lunante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Bola rolando. Lindo toque de esquerda. Olha que categoria. Recebe a bola, passa pelo primeiro, dá um lençol no segundo, faz um lançamento na área. Impedimento! Sou do país da alegria, sou do país da folia, a nação do futebol. Nasci com a bola no pé, um aprendiz de Pelé, Garrincha não é mané, no país do carnaval. Sou brasileiro de pé, vivo com samba no pé, em cada fita um olé. O estádio estava lotado, torcida pra todo mundo. Olá, boa noite pra você ligado na rádio UFMG Educativa. Começa agora Óbvio Ululante ao vivo pelo 104,5 FM ou também pelo www.ufmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite falando de muito futebol. E a gente abre com bola pra frente. Sair pra ver o jogo da minha seleção, entrar na arena com o escudo de pentacampeão. Agora são 6 horas e 10 minutos, você pode participar nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook Óbvio Ululante. E o programa é uma tabelinha entre a Rádio UFMG Educativa e o GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Hoje representando o GFUT, o Tio Fio e também o TJ. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Também sempre com a gente nosso artilheiro Enderson Cunha. Valeu, Enderson. E hoje com convidados aqui no programa, sempre ele aqui com a gente, Velber Super 8 e também a Mariana Condé, que é da Filosofia, que vai participar aqui com a gente no Óbvio Ululante. Pessoal, muito obrigado pela presença e nós estamos apenas começando. Tem reportagem de Pedro Dias sobre os mascotes que completam 70 anos. Charge sonora, vamos falar dos clubes mineiros, Hat-Trick, os quadros produzidos pelo GFUT e muito mais. Fique ligado no Óbvio Ululante dessa quarta-feira, dia 17 de junho, que está apenas começando. Entrar na arena com o escudo de pentacampeão. Estádios pelo mundo. A gente começa com um quadro aí que atravessou o Atlântico para chegar aqui pra gente. Silvio Ricardo mandou um estádios que o Tio Fio faz aqui pra gente. Boa noite, Tio Fio. Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvintes. Esse estádio de hoje, né, veio lá do Velho Continente, né? Como nos últimos quadros que o Silvio tá mandando pra gente. E nessa passagem dele pela Espanha, né, ele tá com o hábito de visitar na cidade que ele visita, né? Ele procura conhecer os estádios, né, dessa cidade e, se possível, também assistir algum jogo para sentir ali o clima da torcida, conhecer como é que é o estádio em plena atividade, né? E no dia 24 de maio, agora, ele esteve em Madrid, né? E um dia antes ele tinha ido ao jogo do Real Madrid contra o Getafe no Santiago Bernabéu. E programou que depois iria visitar a Feira do Rastro, né? E visitar também o Vicente Calderón. Todavia, seu desejo tinha um ingrediente a mais. Há pouco tinha visto um filme em um festival de cinema sobre esporte em Barcelona, chamado El Pasco de los Melancólicos, um curta lindíssimo que conta a história de um velho torcedor do Atlético de Madrid que lutava para que o memorial, né, o local onde ficam as urnas que recebem a cinza dos torcedores cremados, né, que pagam por ter esse direito em vida, do clube fosse levado para o novo estádio, que já teve suas obras iniciadas.
Mas como aqui não é o quadro de futebol e arte, né? Essa é uma dica para os nossos ouvintes que buscarem esse curta. E ao ver o curta, então, o Silvio ficou na dúvida se existia mesmo esse memorial. E essa relação dos torcedores com o Vicente Calderon era tão forte quanto retratado no filme, né? Chegando nas cercanias do estádio, por volta das 15 horas, ele viu a rua do estádio, que tem o nome de Páscoa de los Melancólicos, né, que é o mesmo nome do curta. E nessa visita o Silvio soube porque o Atlético é chamado de colchoneiros. Isso se deve porque a fábrica de colchão de Madrid produzia peças com fundo listrado vermelho e branco com as cores do clube madrilenho, né? Outro fato interessante é o porquê de seus torcedores são chamados de índios, pois sempre houve no clube um grande número de jogadores latinos com descendência indígena. Então o estádio é bom, segundo o relato do Silvio ali, com aproximadamente 40 mil lugares. E as instalações garantem o conceito 4 na UEFA. Eu não sabia que a UEFA fazia essa classificação aí, não. Não há cobertura em todo o estádio, né? E as cadeiras possuem clara necessidade de reforma. O gramado tinha sido retirado para ser replantado, né? E chamou a atenção um setor da arquibancada onde há grade delimitando o espaço dos torcedores. Lá fica a torcida mais problemática do clube, uma espécie de torcida organizada que a gente tem aqui no Brasil, né? Ao lado fica a central de segurança do estádio. Por fim, o memorial realmente existe, mas Silvio não conseguiu visitar, pois estava fechado. Mas teve a informação de que um clube do Brasil, não se sabe qual, está em negociações com a mesma empresa que fez o memorial do Vicente Calderon. O novo estádio será construído em um local bem mais distante do centro de Madrid, e o memorial irá para lá também, para esse novo estádio. O Real Madrid resolveu reformar seu campo e não mudar de lugar para não perder a centralidade e a visita dos turistas. Bem, agora a gente tem que esperar, né, o estádio ficar pronto para confirmar isso ou não. Valeu, tio Phil. Então, um pouco aí do Vicente Calderon, né, o estádio aí que o professor Silvio teve a oportunidade de visitar. Um estádio muito bacana lá do Atlético de Madrid. Chegou aí mais um convidado pra gente. Boa noite, Luciano. Boas noites, meninos e meninas. Axé pra quem é de axé. Beijo pro povo de Santa Luzia, Miramar, Renata, Lulu. É nóis. Estamos aí. 6 horas 16 minutos. Vamos seguindo. Hat-trick. Vamos que vamos. Vamos com o nosso artilheiro Anderson Cunha. Anderson, o que você preparou pra gente hoje? Pois eu voltei com o mesmo tema da semana passada, porque esse festival de campeonatos por aí afora, né? Todo mundo tem reclamado, mas todo mundo assiste pelo menos um jogo de algum deles, né? Então eu vou começar com o mais importante, que já está nos finalmente, né? Que é o masculino sub-20, né? Futebol masculino sub-20, que acontece lá na Nova Zelândia, né? Esse horário bacana de madrugada, né? Então, bem convidativo. Bem convidativo. Aí, depois das semifinais de ontem, Brasil 5, Senegal 0, Sérvia 1, Mali 1 no tempo normal e na prorrogação 1-0 para a Sérvia. Então os dois africanos que tinham chegado, né, nas semifinais ficaram de fora. Então Brasil e Sérvia vão fazer a final, que acontece no dia 20, no sábado, às 2 horas da madrugada. E antes, às 22h30, terceiro lugar entre Mali e Senegal. Só um adendo aqui, mestre. Parece que a seleção do Senegal meio que ela deu uma desdenhada na seleção brasileira, tá dizendo, não é lá aquela coisa e tal. E essa seleção, ela tem se mostrado, né, muito sólida, né? E assim, a tendência seria que o trabalho seguisse, porque o Micali é um cara muito sério, né? Um cara que trabalha muito bem, estudioso demais, né? A ideia, em tese, seria que esse trabalho tivesse uma sequência, né? Mas enfim. O técnico do Senegal que falou, né, que o Brasil já não é o mesmo do Zico, do Pelé, do Ronaldinho e tal, antes do jogo. Porque ele não tá muito errado. Realmente não é, né? Mas o problema é que a própria seleção do Senegal também já não tá lá essas coisas, né? Pelo menos desde 2002, né? Com o Diouf, com os caras demais naquela seleção ali de 2002 ali, que era treina demais. E esse tipo de declaração dá um gás também, né? E como motiva? E só lembrando, né, que
O único país africano que tem um título da Sub-20 é Gana, que construiu sobre o Brasil nos pênaltis, né, em 2009, né? A Nigéria tem 2 vices. Desculpa, maestro. Só mais um adendo aqui só. Gana chegou a perder uma geração inteira, né? Eu não sei se foi Sub-20, mas chegou a perder uma geração inteira no acidente de avião, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas era uma geração fantástica, né? Assim, uma geração muito boa, né? De jovens talentos e tal. Tendo aqueles problemas que a gente já conversou sobre isso semana passada e tudo mais, né? Bom, e aí eu fiz assim uma breve retrospectiva, né, dos dois. O Brasil terminou a primeira fase como líder do grupo E com 3 vitórias, na Nigéria, Hungria e Coreia do Norte. A Sérvia terminou líder do grupo C com 2 vitórias e 1 derrota, perdeu para o Uruguai, né? E depois, o interessante que o Brasil, nas oitavas de final, superou o Uruguai nos pênaltis, 0-0 no tempo normal, e nas quartas superou Portugal por 3-1 também nos pênaltis, né? E a Sérvia eliminou a Hungria por 2-1, que tinha feito um jogo difícil, né? E os Estados Unidos foram eliminados pela Sérvia. E lembrando, né, que do outro lado, Mali, que perdeu para a Sérvia, eliminou a Alemanha também nos pênaltis, né? Só para a gente ter uma relação disso. O interessante é isso: se o Brasil ganhar, ele se iguala à Argentina, e com 6 títulos. A Iugoslávia tem um título, né? Ainda quando era Iugoslávia, em 87, antes lá de 92. E é isso. É o segundo assunto que eu continuei, né? Para a alegria da Luísa, o futebol feminino, a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que nesta quarta, quer dizer, hoje, né? Agora está acontecendo uma rodada, né? De um grupo, né? 2 jogos de um grupo, e mais tarde acontece os 2 jogos do grupo do Brasil. No grupo A, lembrando sempre que são 6 grupos, as 2 primeiras passam e as 4 melhores terceiros colocadas. Então tem para todo mundo. Só um comentário aqui, saiu, acho que foi hoje ou ontem, na coluna da Folha, um texto muito legal de uma moça chamada, que eu não conhecia, Marilis Pereira Jorge. Ela falando, o título é Futebol, Sangue, Suor e Machismo, né? Que aí ela fala um pouquinho dessa cobertura, desculpa o termo, caro ouvinte, essa cobertura pífia, ridícula, né? Ou ausência de uma cobertura dessa Copa, que, né, assim, né, desde o ponto de vista da organização, a questão das meninas jogarem com a coisa da grama sintética, em temperaturas assim, extremamente avançadas, né, e tudo mais. A gente já conversou sobre isso também e tudo mais. E aí o resto deixa, Pedro. Mas é algo que acho que a gente precisa pensar melhor, né? Que é essa questão da cobertura, né? Cobertura da grande mídia esportiva da Copa do Mundo das meninas. Pois é, então no grupo A classificaram-se Canadá e China, né? Já esperado. Grupo B, Alemanha e Noruega, também já esperado. No grupo C, Japão e Camarões, né? Quer dizer, as grandes forças aí se classificaram, que é a Alemanha, Noruega, né? No grupo D, mais uma força, que é os Estados Unidos, e curiosamente a Austrália superou a Suécia. A Suécia ficou de fora, né? Que é outra também. O Brasil, como eu falei, joga logo mais, já ganhou as 2 primeiras, está tranquilo, já é inclusive líder, né? Porque quem está em segundo é a Costa Rica, com 2 pontos, não alcança os 6 pontos do Brasil. Então, agora é aguardar. Quer dizer, provavelmente a disputa vai ser entre Espanha e Coreia, né? Porque Costa Rica certamente eu acho que vai perder para o Brasil. Mesmo o Brasil jogando com um time reserva, né? Eu acho que é tranquilo. As meninas têm uma superioridade técnica. E no grupo F, todos os 4 ainda têm chance, né? Colômbia, Inglaterra, França e México. Na verdade, a Colômbia pega a líder, Colômbia pega a vice-líder Inglaterra, e a França pega o México. Eu dei uma viajada aqui, mas se você falou, e desculpa, ouvinte, Holanda e China. Não, Holanda ficou fora. Holanda jogou o último jogo contra quem? Contra o Canadá. Foi contra o Canadá. Mas jogou contra a China antes, não foi isso? Isso. Assim, martelando, a seleção holandesa martelando, uma bola lançada longa, a zagueira holandesa, aquele trote maroto, achando que não, dá pra chegar. A chinesa passou como uma flecha e só botou na frente, finalizou e matou o jogo, acabou o jogo.
Porque o futebol tem as coisas que são lindas demais, né? Meu Deus do céu. Ô Anderson, só antes de continuar, que a Luísa, né, que faz pra gente o Mulheres em Campo, mensalmente ela mandou alguns comentários em relação aí à Copa do Mundo. Desculpa, Lu. E aí ela falou, né, da vitória do Brasil sobre a Espanha, né, que foi uma vitória apertada, mas que o Brasil já está classificada e vai pegar a Austrália na próxima fase, que para ela, né, não é um confronto tão difícil. A Austrália não é uma seleção de tanta tradição, mas que que roubou a vaga da Suécia, que já é um time mais forte. Então tem que tomar cuidado com a Austrália. A Austrália é muita força física. Eu cheguei a ver um dos jogos, né, elas são muito fortes fisicamente. E o Brasil, assim, a Marta tá devendo. Não adianta esse papo de que tá marcada, no primeiro jogo ela realmente foi marcada. Eu desconfio que ela tá com algum problema, assim, físico, ela não tá 100%, sabe, assim, as arrancadas, e não é porque ela tem 29 anos, porque ela faz isso ainda, né, mas nas arrancadas, nos lançamentos, ela tem tido dificuldade. E o perfil... idade por idade, né? A Formiga também tá matando a pau, né? E a seleção tá sentindo falta, assim, né? De uma atuação mais contundente da Marta. É verdade. Assim, porque a seleção feminina, né, sempre marca mais gols, assim, né? Então, é verdade. Foram 2 vitórias por um gol. E a Marta correndo atrás dos recordes, né? O que talvez tenha ficado interessante é o fato do perfil da seleção ter mudado, né? Perfil mais pegado, né? Uma seleção mais forte. O que não era anos atrás, né? de muito mais velocidade e tal, toque de bola. Essa seleção não era muito mais forte, muito mais física, né, entre aspas, né? E nos comentários da Luísa aqui também, ela destaca o Japão, que é a atual campeã mundial e que está muito bem, né? Até agora é a única seleção com 3 vitórias. Exatamente. E destacando também a Sawa, né? Que foi a melhor do mundo do ano passado e que está muito bem na competição. Mas o Brasil entra em campo hoje contra a Costa Rica. A Costa Rica empatou seus 2 jogos. Verdade. O Brasil pode chegar também a 3 vitórias. O jogo que é hoje à noite, às 8 da noite? Eu acho que é isso. 8 da noite. Não, mas é agora à noite. E é uma pena você vai concorrer com o jogo masculino, né? Uma pena você serem horários parecidos. Vou assistir da seleção feminina, não tenho dúvida disso. E o Velber e a Mariana aí estão calados. Vocês estão acompanhando as meninas também? Eu tô acompanhando, mas assim, eu concordo com o pessoal, a seleção já foi mais leve. Mas eu acho também que a gente tá colocando um peso. Desculpem aí os favoritistas, o pessoal que tá afim aí, mas o futebol feminino é muito diferente do futebol masculino. Seleções totalmente diferentes, assim. Não segue aquela escrita do futebol masculino pro feminino, não. Mas vamos torcer pras meninas aí. Eu ainda acho também que a Marta tá devendo. Concordo com o Anderson, ela deve estar com algum problema. Mas a gente tem esperança. Mariana, meninas aí. Olha, não, eu acho que... Não sei se eu concordo ou se eu discordo de você que haja tanta diferença, assim. Porque eu acho que a nossa seleção também tem o histórico de ser muito técnica, né? Então, eu não sei, talvez é uma questão de um momento atual, como vocês estão falando, que está mais pegado, mas não sei, eu acho que o histórico nosso de tradição é um futebol mais técnico, sim. E eu acho que a Marta, sei lá, é o símbolo disso, eu acho que é isso que está faltando. Exatamente, eu acho que a gente está sentindo falta disso, é verdade. É isso, vamos torcer para ela recuperar isso aí. Sim. Bom, e o último ponto é sobre a Copa América, não dá para deixar de falar, né? Que agora domingo acaba a primeira fase, vamos classificar, né? Os 3 líderes, são 3 grupos, com 4 times, classifica os 3 líderes, os 3 vice-líderes e 2 melhores terceiro lugar. Só 4 vão embora para casa. Tem que fazer um esforço para me classificar. Nossa senhora, é demais. Aí eu separei por grupo, que eu fiz o comentário, que a Copa América ela é inclusiva, quer que mais as seleções continuem nas próximas fases. Antes eu uma boa noite, né, querido ouvinte, esqueci de mandar esse boa noite, falta de educação a minha, beijo no cérebro. Bom, então eu separei aqui por grupo, a gente comentar alguma coisa. No grupo 1, o Chile, eu estou colocando a posição atual, né? Lembrando que o grupo do Brasil ainda falta as partidas, né? Que acontecem hoje, né? O Chile está com 4 pontos, Bolívia com 4 pontos, o México com 2 e com o Equador. Eu separei o seguinte, eu achei que a gente comentou aqui no último, a seleção chilena tem enfrentado dificuldades, ela venceu as partidas e tal, uma partida e tal, mas ela tem enfrentado dificuldades, né, com os adversários. E para variar, para completar ontem, né, não sei se vocês viram, né, o Vidal, né, que é hoje o principal atração, estava alcoolizado, bateu a Ferrari, foi preso,
Causou um acidente embriagado. Exatamente. Jura? Juro. Que babado, Agora cara. vou contar uma coisa bacana. Que bafão das Vou contar amigas. uma coisa bacana. A justiça lá é o seguinte, já foi julgado a sentença, né? O finalmente tem direito à defesa e tal. Tem 120 dias para sair a sentença, que é ato administrativo, como não teve vítima, né? Então é rápido, quer dizer, é na hora, não fica 10 anos, 11 anos, 12 anos. A única vítima foi a Ferrari. Exatamente. Um prejuízozinho de 2 milhões de reais equivalente, né? Pois é. Mas lá a justiça correu até rápido, né? Mas em compensação, ficou naquela dúvida se o técnico ia cortar, que nada. Teve um apelo, um clamor popular para que ele, que é o melhor jogador, que é a experiência, que ele não fosse cortado da seleção. Então ele vai continuar normalmente jogando. Aí vazou uma declaração dele quando ele estava sendo preso. Ele falou com o policial assim: você pode me algemar, mas você vai o Chile inteiro. Pois é, isso aí. O México tem surpreendido, apesar de 2 empates, né? Mas o México está jogando com o time Bezão, né? O veterano que tinha lá é o Rafa Marques, que machucou na primeira partida. Ele já está fora da Copa. No grupo D, o grupo 2, que está sendo a sensação, né? Que é o grupo que tem Paraguai liderando com 4 pontos, Argentina com 4 pontos, Uruguai com 3 e Jamaica com 0. E ontem Uruguai e Argentina, teve 2 lances ali que ficou chato essa coisa. O Messi com o Tevez, um troço irritante. Um contragolpe lindo, bem armado. Nossa, gente, que coisa linda o contragolpe, dá vontade de levar pra casa. Aí o Tevez com a bola no pé, a bola linda pra ele colocar no pé do Messi pro Messi marcar. Ele pega e toca pro outro cara que não tinha como marcar. Aí o lance seguinte é o Messi, ele recebe a bola, o Tevez tá do lado, ele não passa a bola. E por outro lado o Uruguai tá mostrando, né, que o Lugano já tem sucessores, continua tendo, né? Porque abre a caixa de ferramenta e deixa dessa pancada, Nossa. Né? O time é muito bravo, né? É um bom time até, mas é muito bravo, muito nervoso. Não apenas o Soares não tá jogando. Agora a Jamaica, você viu o jogo algum jogo da Jamaica? Eu vi, disse que teve um lance, né? Eu não vi, mas disse que teve um lance. Goleiro? Disse que o goleiro pensou assim: vou dar uma diguita. Tava sozinho, sem marcação. Saiu da área para tentar dar uma cabeçada. Acertou a coxa do adversário que fez o gol, sem querer. Ele tentou fazer igual o Neuer. Não. Ele tentou fazer igual o Luizinho nos jogos do Pé de Cachorro. A gente tinha um time chamado Pé de Cachorro, Futebol, Arte, Cultura e Barbárie. E o Luizinho fazia essas coisas também. Só que sempre dava certo com o Luizinho. Ou não. Pois é, e no grupo 3, que é o nosso grupo, o grupo do Brasil, tá lá. Brasil e Venezuela com 3, né? Peru e Colômbia, né? Colômbia conseguiu perder para Venezuela, né? Para explicar. Bom, mas o Brasil enfrenta a Colômbia hoje. Deve ser um jogo legal. E no jogo do Brasil, não sei se vocês assistiram, deu só Neymar, né? Infelizmente, o Brasil hoje, em termos de categoria de técnica, é o Neymar. Mas eu acho que ainda assim, por incrível que pareça, assim, acho que foi um time que tocou mais a bola. A bola tem o Willian, que eu gosto muito do estilo do Willian, muito voluntarioso e muito habilidoso, mas assim, a armação fica muito com o Neymar, né? Eu acho que sem ou o Felipe Coutinho ou sem o Oscar. Achei o Diego Tardelli meio perdido, assim. Perdidão, achei também. Feito. Foi pra China. Mas no primeiro jogo ele jogou então assim, no amistoso, se bem que amistoso não dá pra agora, gente e o Dunga não tem jeito. O Dunga gosta de times e ele sempre vai construir times altamente competitivos. Os times do Dunga sempre vão entrar pra marretar, pra ir pra cima. Beleza. Então era isso. Valeu, Anderson. 6h32. Um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não. Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Hoje receberemos um convidado que vai nos falar sobre a importância da doação de sangue. Vem pra cá, Conde Drácula. Obrigado pelo convite, mas eu gostaria de deixar claro que não entendo os humanos. A notícia da falta de sangue no Hemominas chega lá na Transilvânia, mas até hoje muitos têm medo de doar. Fico com pena das pessoas internadas, pois elas não são como eu, que tenho minhas próprias formas de obter sangue dos outros. O FMG Educativa, toda doação é bem-vinda. Começa agora. Óbvio Ululante. Porque no futebol.
De volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante, ao vivo pela rádio FMG Educativa. Continue com a gente, 104,5 FM ou pelo www.fmg.br/rádio. 1900 e bolinha. Bom, bolinha enviado pelo Gino. TJ, faça as honras aqui pra gente. Pois é, Rafael, querido ouvinte, o 1900 bolinha de hoje que o Gino enviou pra gente traz uma edição especial do jornal, abre aspas, o futebol, fecha aspas, de 13 de setembro de 1917. Esse periódico é particularmente interessante, já que se trata da primeira tentativa de criação de um semanário exclusivamente esportivo em Belo Horizonte. Foram apenas 2 edições, vida curta do nosso semanário. Mas certamente essa experiência refletia a penetração do esporte da novícia capital mineira, com o não usual nome de esporte bretão. TJ, deixa eu só um adendo. Na verdade, a questão é que periódicos em Belo Horizonte era algo problemático. Então a circulação de periódicos no início do século XX era algo que era difícil mesmo, assim. O que era periódico mesmo, assim, né? Até as dificuldades técnicas de produzir. O Minas Gerais foi que teve uma circulação mais contínua e tudo mais. Agora os outros sempre teve essa grande dificuldade. Até pelo fato de ser ligado, né, ao governo. Isso, exatamente. Para poder se manter. Exatamente. Então, continuando o nosso quadro com a belíssima contribuição aí do Luciano, que tem outro historiador, né, que tem as manhas para poder comentar sobre isso aqui, é o nosso grande amigo Shura. Contador de história, como diria Silvio Ricardo, né? Então, uma das crônicas da edição número 1, né, já que depois é só a edição número 2, que trazemos hoje para o Óbvio Ululante diz respeito à participação das mulheres no universo futebolístico, que começava a tomar conta da cidade, com o título de, abre aspas, com crase torcedoras, fecha aspas. A nota descrevia, vamos ao jornal, abre aspas. A radical mudança que milagrosamente se operou na sociedade horizontina, e não Belo Horizontina, horizontina, no que diz respeito às coisas dos esportes, é a mais bela vitória que o futebol conseguiu no seio de nossas famílias. O match Flamengo-América atraiu às arquibancadas do Prado número tão apreciável de famílias, as mais distintas de Belo Horizonte, que vale a pena a melhor recompensa dispensada à rapaziada do América. Ainda há bem pouco tempo, as nossas gentis patrícias, ao verem os futebólers de calção atravessando as ruas, achavam-nos ridículos, grotescos. Muitas vezes ouvíamos crítica impiedosa que as moças faziam aos nossos sportmen. Os nossos campos de futebol não apresentavam aspecto risonho e festivo de hoje. Por isso, não eram aquecidos pelo sol de olhares femininos e não lhe recebiam a harmonia de seu sorriso cristalino. Que poético isso, cara. Não há quem não saiba o entusiasmo que a assistência feminina sopra na alma do futeboler. Não há emoção mais grata ao futeboler do que pelejar com a pelota sob os olhares de uma donzela que troça duplamente para si e para o seu clube. Felizmente, Belo Horizonte já tem um número considerável de torcedoras que compreende o futebol, que nos momentos de angústia deixam escapar a interjeição que exprime a aflição, o sofrimento de ver o gol de sua simpatia perigando. No match Flamengo-América, vimos estampados nas fisionomias das gentis torcedoras ares de tristeza e inquietação que as tornavam simplesmente mais encantadoras. Fecha aspas. Então a gente conclui assim o quadro dele. Alguma semelhança com os tempos atuais, onde a asepsia e o apelo à volta da tradicional família brasileira aos estádios se tornou canto comum? Será que estamos vivendo o eterno retorno, entre aspas, eterno retorno? Vendo moçoilas de fartos sorrisos nos estádios, tirando selfie para postar em seguida nas redes sociais? Eis as perguntas do nosso querido Gino. Valeu, TJ, pelo quadro aí. Valeu pelo Gino também, pelo 1900 bolinha de hoje. Ginão Nitiano, né, meu? Eterno retorno. Tio, tá pesado, velho. Tá louco. E vocês acham que ele tem razão, hein? Eu acho que o Flamengo ganhou esse jogo, porque os olhares tristes das donzelas... Não, assim, em relação a essa questão
Acho que remete muito a essas perguntas que ele trouxe da elitização mesmo, né? Que a gente está vendo acontecer nos últimos anos aí, principalmente com as construções das novas arenas, dos novos estádios e tal. Mas também tem que lembrar, né, que o futebol é muito mais do que a primeira divisão, né? Do futebol, do Campeonato Brasileiro. Então, acho que sempre vai haver essa tensão, assim. Acho que a gente nunca vai poder se dar por vencido, assim, dessa batalha. Assim. Teve períodos aí, ali, final dos anos 90, meados dos anos 90, que tava difícil levar namorada, esposa pro estádio ali. Eu pegava aquele negócio, era mais novinho e pegava algumas coisas. Mas depois ali dos anos 2000 pra cá, tirando a elitização que vocês estão falando, a higienização, tava mais tranquilo, eu comecei a ver mais figuras femininas, mais famílias, assim, no estádio. Eu acho que é muito bom, né? Jogar com menina na torcida, torcer com menina na torcida, colore. E eu acho que tem uma coisa também que é sempre um entendimento muito cristalizado sobre o que é ser mulher, né? As meninas do rap falam muito isso, né? Quem diz que eu quero ser bonita no rap? Quer fazer rap. Então, assim, é um entendimento cristalizado, né? Sobre feminilidade e tudo mais. Que eu acho né, enfeitar, florir o espaço, né? Quem diz que todas as mulheres que vão estar estão a fim de florir o espaço? E é sobre isso que eu ia comentar também, porque a própria cobertura, né, voltada principalmente pro futebol masculino, quando a gente vê na televisão, quando foca as mulheres, foca com essa ideia de adereço também. Tá embelezando o espetáculo, tem sempre essa pegada. Além, né, da cobertura ser principalmente voltada para o futebol masculino de primeira divisão, ainda quando abre espaço para a mulher, para a torcedora, com essa intenção, essa linha de ornamentar o estádio e como justificativa de que o estádio está menos violento porque tem mulher, né? Pois é, eu achei que esse texto é muito interessante porque ele, assim, e principalmente a pergunta, né, essa última pergunta, porque remete a duas questões diferentes, eu acho. Uma é essa questão da asepsia, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, da elitização mesmo do futebol e tal. Mas outra questão que é a questão do interesse das mulheres atualmente pelo futebol, mas e não é um interesse só como adereço, como vocês estão falando, é um interesse no sentido de compreender como um fenômeno cultural mesmo, e de se envolver e de torcer. Então é muito mais do que simplesmente estar ali, da possibilidade de estar ali, né? E acho que perpassa o que você falou, né? Luciano comentou agora há pouco, desculpa, gente. Sobre essa questão do que é ser mulher. Se a mulher também, né, se ela também tem essa possibilidade de se envolver, mas no sentido de analisar o futebol também, de analisar a técnica, taticamente e também politicamente. Exatamente. Eu fico me perguntando se a gente tivesse oportunidade, né, de conversar, se tivesse tido algum estudo para poder saber das mulheres que viveram essa época, se elas não teriam tido, né, quando assistiam futebol, se não queriam participar, se não queriam jogar, né, fazer esse movimento também. Aí você fica me arrumando problema, porque toda hora fica assim, eu tenho uma noiva, que legal, vou estudar. Não. Valeu, pessoal, valeu. 6h41. Vamos conferir agora uma reportagem de Pedro Dias. Futebol. Coelho, galo, leão, raposa, tartaruga, tigre. Não é zoológico. Estamos falando das mascotes, representantes dos times mineiros. E o que eles têm em comum? Foram todos criados pelo mesmo homem, Fernando Pieruccetti. Ele criou as mascotes para as charges que fazia como cartunista da extinta Folha de Minas. Essa história começou na década de 1940 e muitas dessas mascotes fazem agora 70 anos. Mas você já se perguntou o porquê da escolha de cada animal? Vamos lá. O América hoje é o coelho, mas antes o time era apelidado de Pato. Era uma referência ao mal-humorado e briguento Pato Donald. Isso porque em 1929 o time recorreu aos tribunais sobre algumas partidas da época. O mascote atual, dizia Mangabeira, veio da sua esperteza. O coelho é um bicho que dorme de olho aberto, assim como o América dentro de campo. Na década de 1930 eram comuns as chamadas rinhas ou brigas de galo. Existia um famoso galo carijó, conhecido por ser forte e vingador. Naquela época também os times mineiros não eram o que são hoje, e era muito comum perderem para os de outros estados. Mas já naquele tempo, o Atlético tinha garra e se destacava nas partidas. Nas palavras do próprio Mangabeira, foi daí que veio a ideia de Galo Vingador. Já o Cruzeiro não teria as duas tocas da raposa hoje, se não fosse pelo ex-presidente do time, o Mário Grosso. Ele tinha fama de ser um dirigente muito esperto nas suas escolhas de jogadores e tinha habilidade de negociar e gerenciar o time.
Essas características tão marcantes foram justificativa para Mangabeira presentear o time com a mascote Raposa. Mangabeira ainda criou outras mascotes, como o Tigre para o extinto 7 de setembro, a Tartaruga para o Siderúrgica e o Leão para o Vila Nova. E aí, já sabia desse passado do seu time? O que você acha das mascotes? Conte mais para nós nas redes sociais. No Twitter, @UFMGEducativa e no facebook.com/UFMGEducativa. Pedro Dias para a Rádio UFMG Educativa. Futebol. Tá aí a reportagem de Pedro Dias sobre as mascotes, né? Atlético, Cruzeiro, América completando 70 anos em 2015. Tio Phil? Não, a gente tava comentando aqui, Rafa, que o Anderson falou aqui, né, que essa questão dos mascotes traz, como ele trouxe na reportagem, remete um pouco à característica do clube, assim, acho que é um pouco do ethos do clube, dos seus presidentes e tal. A gente tá falando como isso realmente parece a organização física dos clubes, do espaço e tal. É perfil de treinador que dá certo, né, em cada um dos times e tal. Mas isso cria, misticamente falando, uma egrégora. Uma energia comum, que isso vai reverberando desde aquela época. Sim, sim. Não que isso seja, né, uma verdade certinho. Isso sim, vem se construindo, vão invertendo os padrões com o tempo, mas o corpo mesmo ali. Mas isso é algo que a gente sempre ouve, assim. Esse time do Cruzeiro não dá certo por quê? Porque é um time de raça. O time do Cruzeiro não é um time de raça. O time do Cruzeiro é um time de toque de bola e não sei o quê. É uma coisa que a gente vai se afirmando, né? No fim das contas, isso... E no fim das contas é algo que eu até já comentei aqui, eu repito, né? Eu lembro muito o Hobsbawm dizendo isso, né? Da invenção de tradições, é o momento que você inventa tradições, né? Talvez Mangabeira, talvez eu acho que sim, muito assim, né? E não do nada, né? Mas observando as coisas do mundo, ele, né, inventou ou reinventou tradições. Ele captou o que estava rolando. É. Pessoal, a história do galo, tudo. 6h45, rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga Óbvio Ululante, desliga não. Porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Prosa de bicho. A convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de bicho você ouve aqui, Rádio UFMG Educativa. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. De volta com Óbvio Ululante ao vivo na Rádio UFMG Educativa. Hora de conferir mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Olha, shopping, vem cá todo mundo aqui. A partir de hoje vamos treinar todo dia no tanque de areia, tá certo? Mas, ô, professor Lucha, tem muito tempo que a gente não usa esse tanque aí de areia. Mas a partir de agora vamos já, pô. Mas, Lucha, é que tem muitos anos que esse treinamento não é usado. Isso aí pode ser perigoso. Perigoso nada. Confio na minha equipe técnica, caramba. Mas, professor, como o tanque de areia caiu em desuso, ele ficou meio que perigoso. Chega! Já pra areia! Caramba! Viu, Lucha? Falei que era perigoso! Tem mais diante, isso aqui tá cheio de gato! Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro, né, com os treinos
físicos ontem na Toca da Raposa 2 e voltando com essa polêmica caixa de areia, né, Anderson? Eu tô sabendo disso não, fiquei sabendo aqui agora. Pois é. Ontem as atividades na Toca da Raposa. Eu tô muito no Copa América, Copa não sei o que, eu pulei isso. Ontem, é verdade isso? Ontem o Antônio Melo levou o pessoal pra areia, pra correr na areia. O TJ tá falando que aonde o Vanderlei passa, ele constrói caixa de areia. No Atlético. Pois é, a do Cruzeiro foi ele mesmo, né? O Flamengo o Flamengo deve ser na praia, né? Não precisa de construir. É só o Alisson que não pode ir, né? Nossa. Sem caixa de areia ele já... Não, isso que eu ia falar, tá tendo um problema sério lá, né? No departamento médico do Cruzeiro, que, sei lá, os nossos jogadores mais habilidosos aí não estão disponíveis. Eu acho que o Alisson tá fazendo curso com o Guilherme, eu acho que com o Guilherme, porque... Tirou uma selfie com o Guilherme, as mesmas contusões. Só lesão muscular. Só que o que preocupa no Alisson é que ele é mais novo. Sim, né? O Alisson é mais jovem. Mas realmente é um treinamento que chama atenção por também desuso, né, Anderson, Mariana? O pessoal de Gefute eu acho que não mexe com essa parte lá na educação física não, mas eu acho que deve ter desuso mesmo. Cansa aquele negócio, bicho, tá não. Deve ser bom pro joelho não, né? E outra questão também do Cruzeiro nessa semana é o jogo 11 horas da manhã. Ô Mariana, vai acordar cedo pra estar lá no Mineirão? Oi? Vai acordar cedo pra estar lá no Mineirão? Com certeza, e eu ouvi dizer que esses jogos às 11 horas eles estão tendo um ótimo público, assim, porque o pessoal do interior, principalmente o Cruzeiro, que tem uma grande torcida no interior de Minas, o pessoal tem a chance de vir com calma e voltar pra casa com calma, né, também. O Atlético joga na outra semana, sim, né? Sim. Logo na sequência. Tem Cruzeiro e Chapecoense nesse domingo, e depois tem Atlético e Joinville. Agora é sacanagem também. Eu não acho isso. Eles não estão preocupados com o torcedor de interior, não, cara. Isso é pra vender Cruzeiro e Chapecoense. Pacote pra Europa. Né? Esse jogo 11 horas eu acho uma sacanagem. Eu assim, tem esse duplo, né? Uma coisa é que é bom, né? Que é bom pro torcedor do interior, mas a gente já conversou aqui. Pro jogador isso é péssimo. Temos regulação, cara. Isso pega com a beleza. 11 horas. Mas, por exemplo, os times de base, né? As categorias de base, eles geralmente jogam nesses horários. Eles estavam até e fazem errado também, porque é uma crítica muito forte, assim, né? Felipe Vinícius, lembre das suas aulas de fisiologia de exercícios com o Luciano Salles Prado. Olha. É um horário, assim, que a radiação solar tá muito intensa, muito forte, né? É muito complicado jogar nesse horário. Assim. Os meninos até conseguem, porque são mais jovens e tal. A grande verdade deve ser que há interesses econômicos, né, em colocar os sim. nesse horário. Eu acho que, do ponto de vista da torcida, tem um lado positivo, né? Sim, também. Desse ponto de vista fisiológico, né, Legados da Copa do Mundo, né? O povo sempre em último, né? A geral sempre, a pergunta chega pra geral no final, quando chega, né? Pessoal, 6 horas e 50 minutos, vamos seguindo. O América joga no sábado pela Série B contra o Atlético Goianiense no Independência. Uma boa notícia para a torcida é que o ingresso vai estar mais barato, né? Quem comprar antecipadamente R$15 e comprando no dia do jogo R$20. E a expectativa da diretoria é de ter 10 mil pessoas lá no Horto. Então eu já vou aqui no ar mesmo, vou pedir a Raíssa, minha filha, né? Pra já ir amanhã lá comprar o ingresso, porque eu ia em todos os jogos da América, mas 40 pau no jogo da América, 101 não dá pra pagar não, 15 já dá, ué. Qual é o horário do jogo, Rafael? Não sei aqui. O jogo vai ser 9 horas, se não me engano. Não, o jogo vai ser 4, né? 4h30. O jogo é no sábado, né? 4h30. Não vai dar botar na minha quadra de festa junina da escola, mas depois eu dou um jeito de assistir um jogo da América. Chá de panela do Andrezão, só isso. Valeu então, pessoal. 6 horas e 51 minutos. É sensacional. Pois é, e no Galo continua pegando aí essa tática do Levi, né? Um volante, 2 volantes. Ele já parece estar batendo o pé que vai continuar com a mesma formação, né? O Atlético treinou ontem, pelo menos, com o mesmo time que havia jogado contra o Santos. Pois é, vamos né, ver o que vai dar aí com o volante de novo. Eu acho que assim, se os jogadores mudarem a postura, né? Porque já jogou com o volante e já jogou bem com o volante só. Mas tem que ter, né, aquela intensidade pra marcar, assim, todo mundo ajudar e tal. Não dá pra ser igual foi contra o Santos, não. E contra o Cruzeiro, né? E outra coisa também é o Levi, às vezes, mudar também no meio do jogo, né? Às vezes faz 1x0, 2x0, falando, agora eu vou botar um segundo volante, né? Também durante a partida. Mudar o esquema durante a partida também, acho que é... Eu só tenho uma pergunta pra esse técnico que eu gosto demais, cara. Eu sou fãzão do Levi e tal. Levi, aqui, cadê o Cárdenas?
Cadê? Tá jogado. Não deve ter sido ele que pediu pra contratar, né? Tá esquecido. Ele e o Prato foi a indicação do Levi. Ele falou, eu queria contar com esses jogadores. Pois é, então não sei porquê. Mas ele não adaptou, não tá adaptando. Mas ele pra jogar, não rendeu. Ele entra, mas ele não entrou na posição dele até hoje, né? Ele sempre entra no meio, que não é o Maxwell, ele deu oportunidade, dele. ele não tava rendendo, ficou na geladeira, agora ele tá voltando. E tá pedindo passagem. É bom, assim, ele tentar colocar o Cárdenas e tal, e a galera também não cobrar muito, né? Até pro Cárdenas adaptar o futebol brasileiro e tal. E o Levi também, pô, dá, né? Deixa de ser um pouquinho teimoso, tem hora. Eu gosto muito do trabalho dele, mas tem hora que o Levi. Eu vou te contar. Outra coisa que eu queria saber, cadê o Marcos Rocha? Pois foi liberado hoje. Ganhou uma boa notícia porque ele foi liberado. Porque foi demorado. Eu até desconfiei. Uai, Marcos Rocha tá desconfiado. Tá só pode. Mas né? assim, um adendo é que o Patrick melhorou. Ou ele não piorou. Ele não piorou. Oh, meu Deus do céu. Vamos lembrar lá atrás do Thiago Feltri? Vamos lembrar? Então assim, o próprio Marcos Rocha. Meu primo dizia, a bola ia nele, eu ia xingar o Thiago Feltri. Aí meu primo falava assim, cara, é o Thiago Feltri. Aí eu parava. E o segundo gol do Santos não foi culpa dele também, cara. Foi pelo lado direito, mas ele tava em cima. O Giovanni Augusto que não acompanhou, né? Que passou nas costas ali e ele ficou com a mão na cintura lá. O atleta sem dinheiro, tá devendo. Só que é o seguinte, tecnicamente o elenco tá perdendo. Vai vender o Marcos Rocha. Vai vender o Marcos Rocha, tá tirando todo mundo. Morrer, o Galo vai o Luano tá jogando, o time tá raliando. Você não vai querer muita coisa de Patrick, não vai querer muita coisa desses caras que não vai ainda, não. Gente, o Patrick, eu lembrei de outro, rapidinho. Eu lembrei de outro lateral, cara, mas que fez um jogo pelo Atlético. Vamos ao campeonato brasileiro inteiro, mas nenhum jogo ele destruiu. Ronildo, ano 99. Ronildo, lateral 99. O próprio Guilherme, atacante, ele disse que o único jogo que o Ronildo fez foi aquele que ele deu 3 cruzamentos, o Galo ganhou do Vitória. 6 horas e 55 minutos. Essa passada aqui pelos clubes mineiros, vamos seguindo. Frase do dia. Bom, a frase enviada pela Marina. Luciano, as honras aqui pra gente. Eu não sou filho de Ansan, não, mas agora eu destilarei toda a minha fúria. A frase da semana é mais um indício de que, por mais que se estimule os incentivos econômicos ao futebol feminino, isso nem sempre se converte em respeito e igualdade na diferença, né? O coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha, calma, Luciano, talvez com a melhor das intenções, eu duvido, assim disse em uma entrevista ao jornal canadense The Globe and Mail, abre aspas, ele diz assim, olha só, agora as mulheres estão ficando mais bonitas, passando maquiagem, elas vão ao campo de uma maneira mais elegante. O futebol feminino costumava copiar o futebol masculino, até nos modelos de camisa que era masculino. Nós vestíamos as meninas como garotos. Então faltava o espírito de elegância e de feminilidade. Agora os shorts são mais curtos, os cabelos são bem feitos. Não são mulheres vestidas como homens. Vou só completar, Marina, rapidinho. A questão não é exterminar o mensageiro, mas sim as práticas que, às vezes, acabamos reproduzindo por aí. Seja em casa, nas ruas ou nas capas de jornais. Mais bonitas, mais elegantes, para quem e para que precisam ser as jogadoras? Será que alguém já perguntou para elas se pensam diferentes, se elas pensam algo diferente disso? Se um dia não nos preocuparmos tanto em categorizar masculinidades e feminilidades, talvez essas outras meninas possam se vestir como elas queiram. E digo mais, o que mais me irrita nessa história toda, né, vai chegar a final, a seleção brasileira feminina vai chegar na final da Copa do Mundo. Aí eles vão botar aquele seca-pimenteira do Galvão Bueno para poder narrar o jogo. E aí vai dar no que vai dar, né? E aí ESPN, Sport TV, sites e tal, cobrem esses troços da fórmula mais esdrúxula do mundo. E só para lembrar, as 5 estrelas que estão na camisa da seleção feminina são do futebol masculino. Então, se o senhor Marco Aurélio Cunha quer transformar o futebol feminino como algo das mulheres, comece por aí, tire todas as estrelas e coloque as estrelas das meninas, de todas as competições que elas ganham, né? Ser Marta em um Brasil machista que mata mulheres a cada hora
é muito difícil, né? Ser formiga em um país que arrasta uma mulher chamada Cláudia em uma viatura e a polícia diz que está tudo de boa, é algo extremamente difícil. Ser Messi, ser Neymar, ser Romário, ser Ronaldo é muito fácil. Ser Ronaldo, ser lobista e babar ovo dos outros é muito fácil, né? Ser Sócrates, né? Ser Tostão. Aí sim, isso aí dá muito trabalho. Desculpa o desabafo, gente, mas eu precisava disso. Não, e o discurso, né, Luciano? A nota de 1917 ficou atual, né? Ficou a mesma coisa aqui. Luciano, queria só deixar uma questão aqui. Como que a gente pode pensar, não existe resposta imediata, mas como que a gente pode pensar a questão do feminino na cultura do futebol, que é uma cultura machista? Para além da questão da seleção feminina ou da seleção masculina, para além da questão do gênero, como que a gente pensa a feminilidade dentro do futebol? Exatamente. Uma cultura que é machista nos cânticos, na forma de jogar, acho que de diversas maneiras, de diversos aspectos, né, no consciente mesmo e no inconsciente, como que a gente pode pensar, é um problema atual que a gente tem de enfrentar. Fica com essa aí você que fica chamando o cruzeirense de Maria, valeu? Abraço, não passarão. Valeu, Luciano, 6 horas e 58 minutos, nosso tempo vai estourando aqui. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. O programa hoje foi ótimo. Valeu, Luciano. Valeu, Tio Phil, TJ, Anderson, Velber. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Abraço, até Mariana, seja muito bem-vinda à Rádio FMG Educativa. Esteja sempre, conte conosco aqui. Eu sou o Rafael Miguel, a gente se encontra ao longo da programação da Rádio UFMG Educativa. Óbvio, o Lulante volta na próxima quarta-feira, às 6 horas da noite.